Boa noite, Rede Jovem! É isso aí, como o Bruno falou, eu estou muito animado para a SDA. E vai começar, galera, a semana da SDA vai dar o start, a grande abertura da SDA esse ano será na nossa casa. Vai ser aqui. Então, a Thalia até tá mandando ali no grupo de líderes da Rede Jovem mais uma vez o link para inscrição. É gratuito, obviamente, mas precisa garantir vaga. Por quê? Porque, gente, vai lotar. Ok? Vai encher aqui embaixo, vai encher lá em cima, vai encher a sala de oração, vai encher. Então, primeira coisa, garanta a sua vaga. Eu não quero que você que é da casa fique de fora. Manda para a galera da sua célula, convida já seus amigos. Então, na segunda-feira, a abertura da SDA é aqui na CCC. E aí, a gente então começa a SDA aqui. E aí você se inscreva já na semana inteira. Você que tem disponibilidade, vai em todos os cultos. É muito bom participar da semana toda da SDA. E a gente completa a SDA no sábado, aqui na CCC de volta. Então, o nosso culto regional também precisa se inscrever. Fique ligado, né, que é 7, é um pouquinho mais cedo do que é normalmente a Rede Jovem, é às 7, não é às 7h30. Também garanta a sua vaga, vai ter que chegar cedo, vai ter que se agilizar aí para não ficar de fora. A gente tem uma vigília também da SDA chegando aí, você pode se inscrever para participar. Então, aproveita esse embalo aí, esse movimento da SDA e vamos juntos. Amém? Vamos orar por esse tempo de palavra tão precioso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, e quero te pedir para que a tua presença venha realmente passar em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar cada coração. Pai, o Senhor trouxe essas pessoas que estão aqui. O Senhor mobilizou essas vidas para que viessem essa noite. O Senhor é quem convenceu cada um, Deus, de que estivesse na sua casa hoje. Essa é a sua casa, essa é a sua obra, é a sua palavra que será pregada hoje. Por isso nós entregamos a Ti, Deus, o controle dessa reunião. Por isso nós colocamos o Senhor no trono da adoração e te pedimos, Deus, vem fazer a sua vontade aqui na Rede Jovem, como ela é feita no céu. Se você também quer isso, diga amém. Amém, amados. Nós estamos aí ao longo desse mês de junho todo falando nessa série de mensagens, o que é o amor. A gente veio falando aí, a pastora Tari abriu essa série, começou pregando lá no comecinho de junho, depois o Guilherme falou, o pastor Hugo falou semana passada, e eu gostaria de completar essa série sobre o que é o amor, e quero falar sobre um aspecto do amor que é o meu favorito, por isso que eu deixei para que eu pregasse. É o amor irresistível, é o amor inabalável, é o amor que não acaba, é o amor que é eterno, que é o amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele pode ser falado de tantas maneiras. O amor de Deus, ele é tão profundo, o amor de Deus, ele é tão largo, que tem tantos aspectos, e hoje eu quero falar desse aspecto do amor de Deus, que é o amor que corre. E o pessoal que faz o bingo das mensagens do pastor Tiago já está esperando eu falar de corrida, né? Eu fiquei sabendo, pessoal, bingo da minha palavra, olha só. O amor que corre. Por que eu quero falar do amor que corre? Abre comigo a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler juntos esse texto que é Jesus nos ensinando na parábola do filho pródigo. Mas hoje eu quero te incentivar a gente ler a parábola do filho pródigo de uma maneira um pouco diferente. Porque essa parábola não é uma parábola apenas sobre filhos. Essa parábola também é uma parábola sobre o pai. E nos ensina também sobre o amor de pai. E é nela que a gente vai aterrissar hoje. Lucas 15, a partir do versículo 11, que fala o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então
ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vou me levantar e irei para ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia! Amados, aqui Lucas 15, Jesus veio contando várias parábolas, ele faz uma sequência de 3 parábolas seguidas, e essas 3 parábolas seguidas estão falando sobre salvação, estão falando sobre o perdido que é achado, sobre o pecador que se arrepende. Mas aqui, nesse momento, no ápice desse ensino de Jesus sobre o pecador que volta para a casa do Pai, a gente tem o ápice da história, o ápice da administração de Jesus, falando do Pai que vai até o Filho. Irmãos, hoje eu quero compartilhar um pouco mais sobre o amor de Deus. Se o mês de junho é o mês dos namorados, se o mês de junho é o mês que se fala de amor, que hoje eu e você, a gente possa abrir o nosso coração para receber um pouco mais do amor daquele que nos ama acima de todos. Se você está aqui, você é um visitante, se é a primeira vez que você está na igreja, eu quero que você saiba, existe um Deus que te ama. Agora, se você é crente de berço, se você já anda com Jesus, se você já é um discípulo, eu quero te lembrar que o seu coração não esteja endurecido essa noite, mas que agora, todos nós, a gente possa nos desarmar para sermos impactados novamente pelo amor de Deus. Permita o Espírito Santo te tocar e te lembrar que Jesus morreu na cruz por você, porque muitas vezes a gente entra numa tradição religiosa, a gente entra no piloto automático e a gente sabe muito falar sobre o evangelho para o outro e a gente esquece de experimentar, de viver novamente o amor de Cristo vivo, real, no nosso dia a dia. E essa noite eu creio que Jesus nos reuniu aqui para que a gente possa nos lembrar do amor dele no nome de Jesus. Amados, versículo 20 aqui do texto que a gente leu de Lucas 15, fala que o pai se levantou, pois, e foi para o seu encontro. O pai, ele estava lá o esperando. Quando o filho decidiu, o filho estava lá comendo a comida dos porcos, e quando ele decide ir em direção ao pai, ele não sabia, mas o pai já estava o aguardando. Ele não precisou ir convencer o pai, ele não precisou lembrar para o pai que ele era seu filho, ele não precisou provar alguma coisa, ele tinha uma expectativa de ser chamado apenas de trabalhador, de servo. Mas o pai, ele estava lá o esperando, o aguardando. O filho desperdiçou tudo, o filho afundou, o filho desejava comida de porcos, mas ainda assim, em nenhum desses momentos, o pai havia se esquecido dele. E hoje, eu e você, nós precisamos nos lembrar que o amor de Deus é um amor que não esquece. É um amor que nos espera. O amor de Deus é um amor que é longânimo, é paciente, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê. Amados, ninguém tem tanta visão para a minha vida e para a sua vida como Deus do seu coração de amor.
Por todas as vezes que você se afastou, por todas as vezes que você falhou, por todas as vezes que você caiu, lá estava o amor do Pai te aguardando. 2 Pedro 3,9 nos ensina: o Senhor não é tardio em cumprir sua promessa, como alguns julgam, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Enquanto o filho estava na culpa, na vergonha, o pai, ele não cansou de parar, de esperar, de olhar para o caminho. E eu creio que essa noite, eu e você, nós precisamos nos relembrar que o amor do pai, ele está lá longânimo, nos esperando. Se você está afastado dos caminhos de Deus, se você está fazendo algo, se você está preso em algum pecado, se você está fazendo algo que desagrada ao Senhor, lembre-se, Deus está com os olhos abertos, atentos, te esperando. Agora, se você é crente, discipulador, discipula outros, mas ainda assim, parte da sua vida, você está gastando para si mesmo. Porque, amados, às vezes é muito fácil eu e você nos tornarmos pródigos dentro da casa. A gente separa a nossa vida por caixinhas, a gente separa áreas, a gente separa partes da nossa personalidade, a gente separa alguns dias da semana. E nesses aspectos, nesses dias, nessas áreas, nós continuamos entregando para o nosso Pai. Mas naquele outro dia, naquele outro horário da madrugada, naquela parte do meu dinheiro, naquele espaço da minha agenda, naqueles relacionamentos em específico, esses, eu quero a minha herança para mim e quero viver do meu próprio jeito. E talvez tenhamos irmãos, filhos aqui, que alguma área da nossa vida ainda está como a do filho pródigo. E nós precisamos nos lembrar que precisamos voltar para Deus. E Deus sim, Ele é paciente. Deus sim, Ele está nos esperando. Mas cuidado, atenção. A longanimidade do Senhor, a paciência do Pai, o fato de que Ele está lá parado nos esperando com os olhos atentos, não é uma carta branca para vivermos da forma que queremos. Não é, ainda assim não é sábio desperdiçarmos a nossa vida para Deus. Não é sábio nós desperdiçarmos a vida de Deus em outras coisas. Irmãos, Deus, Ele é paciente. E Ele sempre foi paciente. Deus, Ele foi muito paciente quando Ele enviou o dilúvio. Entre Ele falar com Noé e o dilúvio acontecer, foram 120 anos. 120 anos da paciência de Deus. 120 anos que Deus permitiu ali Noé ir pregando, construindo a arca, sendo um token da paciência e da longanimidade de Deus. Por 120 anos, aquelas pessoas, elas tinham a oportunidade de se arrepender, de voltar, de ajudar Noé a construir. Quem sabe a história da arca de Noé poderia não ter sido apenas a história de uma família que se salvou, mas de uma cidade toda. Mas ao longo daqueles 120 anos, aquele povo, aqueles vizinhos, aqueles amigos, eles decidiram usar a longanimidade de Deus de uma forma irresponsável. Aquele filho, ele usou a longanimidade do pai de uma forma irresponsável. O que eu quero dizer é o seguinte: você estar sendo abençoado, mesmo vivendo numa vida de pecado, não é sinal que Deus aprova o seu comportamento. Eu estar sendo próspero, mesmo desagradando a palavra de Deus, não significa que o Senhor está de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Eu ter problemas de relacionamento dentro da igreja, falta de perdão, fofoca, maledicência, e ainda assim ter unção enquanto ministro, não significa que o Senhor, Ele está concordando com aquilo que eu faço. Isso significa que Deus, na sua bondade, na sua longanimidade, Ele está me dando tempo, me permitindo eu cair em mim para voltar para o centro da vontade. Mas atenção, aqueles que abusam da longanimidade, de repente, estão distante da arca quando a chuva começa a cair. De repente,
eles se veem comendo a comida dos porcos. Irmãos, eu não preciso esperar ter que depender da comida dos porcos para voltar a viver o amor do Pai. Eu tenho a oportunidade de voltar para o Pai antes do dilúvio cair, antes de a única opção de alimento ser a lavagem dos porcos. Jovem, hoje é o dia de deixarmos a nossa vida de pecado. Hoje é o dia de amolecermos o nosso coração. Hoje é o dia de recebermos o amor do Pai novamente. Hoje é o dia de nos expormos à palavra de Deus. Hoje é o dia de decidirmos: eu prefiro estar com o meu Pai, no centro da vontade do meu Pai. Hoje é o dia. E esse amor, esse Pai, ele é um amor que corre. Estando ele ainda longe, viu o seu Pai, e movido de íntima, viu o seu Pai, e movido de íntima compaixão, correu. O Pai correu até o Filho. E esse é o amor de Deus. É um amor que nos alcança, que vem até nós. Mas deixa eu contar uma coisa. Na cultura judaica, um homem, um patriarca, um pai de família, ele não corria. Não era algo que você via um judeu patriarca, dono de propriedades, senhor de muitos servos. Você jamais veria esse homem correndo. Isso seria seria como quase um sinal de humilhação. Os servos que vão adiante. Ele não, um homem daquela estatura social, com aquele nível de poder, ele não corre, ele não abre portas, as pessoas abrem portas para ele. Ele nem precisa pedir, os servos já vão adiante. Ele correr até o Filho, ele estava deixando claro que ele estava saindo, ele estava abrindo mão do lugar de honra dele, do lugar de destaque dele, e ele estava falando: olha, meu filho, você é mais importante do que eu tenho, do que o meu status, eu vou até você. E ele correu até o Filho, não foi o Filho que correu até ele, mas ele que correu até o Filho. E assim o nosso Deus, quando nos viu no pecado, o que Ele faz? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio até nós, Ele se fez carne, no princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para a nossa mediocridade, Ele andou nessa terra, Ele morreu numa cruz como maldito e ressuscitou em glória para que eu e você pudéssemos receber desse amor. Como ficar indiferente ao amor de Deus? Quando eu vejo que Deus, Ele se movimenta, Ele é o Pai que corre, que abraça, que beija o Filho que ainda fedia ao cheiro da comida dos porcos, o Filho que ainda não havia tomado banho, o Filho que ainda estava carregando as marcas daquela vida péssima que ele estava vivendo, e ainda assim o Pai vai até ele, e ainda assim o Pai correu até ele. E a mim, nessa parábola, a figura do Pai não é somente a figura de Deus Pai, mas a figura do Pai dessa parábola, a mim também soa como a figura do Espírito Santo, aquele que atua na nossa vida. É o Pai que, ao abraçar o Filho, pede para que as roupas sejam removidas, ele começa a fazer uma obra, e fala da atuação do Espírito na minha vida e na sua. Isaías 30:18, o Senhor espera para ter misericórdia de nós. Salmo 103:13, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E o Espírito Santo é a força que nos sustenta na caminhada com Deus. Amados, assim como o Pai é quem foi até o Filho e o conduziu para dentro de casa, o Pai é quem abriu a porta, o Pai é que colocou ele de volta na família, o Pai é quem restabeleceu a autoridade do Filho na casa, o Pai é quem lhe tocou a identidade.
Assim é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo, ele atua de forma ativa nos dias de hoje. E naquele dia que você quis abandonar tudo, que você estava desanimado, que a bad bateu, e você falou, não aguento mais, vou abandonar tudo. Mas você teve uma força e falou, não vou largar tudo, não vou desistir, e você continuou. Essa foi a ativação do Espírito Santo na sua vida. Foi ele que te sustentou. Naquele dia que teve um rolê, e estava uma galera indo para um rolê, e você falou, não, eu não vou lá, não é para eu estar naquele lugar. E você deixou de ir, foi o Espírito Santo correndo a seu favor. No dia que deu aquela vontade de fumar novamente, e você não sabe por quê, voltou o desejo de você fumar aquele baseado, e deu aquela neura, e você foi, ao invés disso, você foi orar, e você permaneceu limpo, continuou firme, e falou, não vou cair na droga outra vez. Foi o Espírito Santo que te sustentou. Quando você teve coragem de confessar aquele pecado antigo, você se lembrou de algo que você não havia confessado até então, e você falou, o que eu faço com isso? Você teve coragem de chegar para alguém que é uma figura pastoral para você, e confessou aquele pecado, e recebeu aquela oração, e se expôs, até passou vergonha, mas enfrentou esse medo. Foi o Espírito Santo que te conduziu para esse lugar. Naquele dia que você estava mal, e ao invés de entrar num poço sozinho, você decidiu pegar o celular e mandar uma mensagem para um amigo, para um discipulador, para alguém que te ama, e falou, olha, estou precisando de ajuda, estou me sentindo dessa forma. Foi o Espírito Santo que te sustentou e que te conduziu. Assim como o Pai é quem faz ao Filho naquele momento, o Espírito Santo, ele continua atuando, ainda quando estamos longe. Naqueles dias que nosso coração está desconectado, nós precisamos lembrar que temos um Espírito que atua. Amados, quem sabe tem gente que está aqui hoje e você permitiu o teu coração se esfriar. Quem sabe você está aqui essa noite e as coisas estão indo no automático. Quem sabe tem alguma coisa como se fosse uma âncora te segurando. Irmão, irmã, essa noite eu e você precisamos lembrar da atuação do Espírito Santo. Ele vem até nós, e ele veio até nós essa noite. Ele está aqui, ele correu para cá antes da gente chegar, ele se moveu na hora do louvor. Ele está tocando os nossos corações essa noite. Esse é o amor de Deus, ele se expressa dessa forma. Esse é o amor de Deus. Um amor que espera, um amor que atua, um amor que restaura. O amor de Deus é um amor que restaura. Dos versículos 21 a 24, vai falando da restauração do Filho. Trazei depressa a melhor roupa, e comamos, e nos alegremos. O Pai ali está devolvendo a identidade através da túnica, a dignidade através do anel, a intimidade através das sandálias. E Jesus, ele se despiu, ele foi exposto numa cruz, para que eu e você, através dessa obra de amor, a gente pudesse ser restaurado. Amados, quando fala de salvação, quando fala de restauração, eu quero falar dois aspectos. O primeiro, Isaías 61:10 fala o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Onde há salvação, há festa. O pai rapidamente fala, olha, manda matar os novilhos, chama todo mundo, vamos celebrar, vamos festejar, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Galera, eu curti muito o nosso tempo de celebração aqui.
A gente começou o culto num tempo de celebração, e a gente dançou junto, a gente cantou, a gente pulou, e deixa eu te falar, esse é o culto da Rede Jovem. A Rede Jovem tem uma cultura de celebração, a Rede Jovem tem uma cultura de exaltar o nome do Senhor. A gente vai continuar cantando, a gente vai continuar dançando, aqui sempre vai ser proibido ficar parado. Sabe por quê? Porque esse é um lugar de salvação, e onde há salvação, há festa. A festa! Irmãos, eu e você, nós somos responsáveis por proteger essa cultura. Primeiro, proteger a cultura de que a Rede Jovem é um lugar de salvação. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar isso para os nossos amigos. Nós precisamos desejar isso para os nossos vizinhos. Porque esse é o amor do Pai. É um amor que não vê a hora de que todos os filhos estejam reunidos. Não podemos nos tornar como o irmão do pródigo, que era um cara dentro de casa amargo, que não gostava de uma festa. E aí começou a festa, ele começou a se incomodar com a festa. Por que está tendo festa? Ele queria só ficar chorando. E tem tempo de chorar. Eu gosto de chorar no louvor. Mas eu amo celebrar com os salvos. Onde há salvação, tem que ter celebração. Eu e você precisamos nos preocupar para que nossos amigos sejam salvos. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu tenho. Para mim é um privilégio tão grande, por exemplo, para mim é uma alegria tão grande eu estar aqui essa noite pregando. E aqui bem no meio, bem na minha frente está a Stephanie. Ela me traz alegria toda vez que eu prego, porque a Stephanie um dia foi a minha vizinha, que eu convidei para entrar lá na minha casa, quando os assessores estavam lá, e as meninas oraram com ela, e ela veio para a Rede Jovem, ela está aqui, ela é uma mulher de Deus hoje, ela serve na casa de Deus, e aí eu quero dançar na Rede Jovem, porque um dia a Stephanie foi salva. Eu quero dançar na casa de Deus, porque eu vi tantos amigos meus aqui sendo restaurados. Eu quero dançar na casa de Deus, porque um dia eu estava aqui entregando a minha vida para Jesus. E eu me lembro desse dia. Eu me lembro desse dia. Eu me lembro quando entrei pelas portas daquele lado. Eu me lembro quando eu me sentei exatamente aqui naquela fileira. Eu me lembro quando eu vim até aqui. E quando eu entrei, sabe o que estava acontecendo? A casa de Deus estava em festa, estava rolando celebração. O líder de louvor daquele dia, ele estava cantando, eu entrei, já estava cantando a primeira música, e ele estava aqui cantando a música, celebrando, falando do Rei Jesus, e ele cantava, e logo depois que ele terminava o refrão, ele se abaixava, pegava o trompete, e começava a fazer um solo de trompete, e eu achei aquilo sensacional. E eu entrei, eu falei, eu não saio desse lugar nunca mais. E daquele dia adiante, todos os sábados, todos os domingos e muitos dos dias da semana, sabe onde eu passo? Eu passo aqui nessa casa celebrando ao Senhor Jesus. E talvez hoje, e talvez essa noite, enquanto estava aqui, o Davi fazendo um solo de guitarra com o Wesley aqui, e os dois esmerilhando aquela guitarra. Talvez tinha um jovem, um adolescente entrando aqui e olhando, falando, uau, isso aqui é sensacional, eu não saio mais desse lugar. E eu não quero nunca ser o filho, o irmão amargurado, que olha para a festa na casa de Deus e começa a pensar, mas será que ele precisava vir para frente com a guitarra? Precisava sim, foi massa demais, precisam fazer mais vezes. É isso, galera. Nós precisamos celebrar, porque quando tem celebração, quando tem salvação na casa de Deus, tem festa. E aí você vai se lembrar do amigo que você trouxe na célula um dia. E você vai olhar para o seu amigo e você vai falar, nossa, lembra que você era no encontro com Deus, a gente sempre usou o Bruno. Porque sempre quando o Bruno está pregando, o Guilherme acha uma foto do Bruno das antigas e coloca, e como o Bruno era feio. Não é verdade? A gente sempre... E cara, o Bruno é bonitão hoje, cara. Ele é bonitão, sim, ele é. Você é bonitão, Bruno. Graças à obra de Jesus e da Manu. Ele hoje. E aí, a gente tem que olhar para os nossos amigos e falar, olha, lembra como você era? Porque, galera, a gente chegou aqui, e às vezes você chegou aqui, você era rebelde.
Às vezes você chegou aqui e você era mentiroso. Talvez você chegou aqui e você era mulherengo. Talvez você chegou aqui e, sei lá, eu sei dos meus pecados, eu sei o estado que eu cheguei. Mas quando eu cheguei, eu percebi que o amor do Pai, o Pai estava me esperando. Quando eu cheguei, o Espírito Santo veio até mim. O Pai é quem correu até mim. E quando o Pai vem, Ele começa uma obra de transformação. E o amor do Pai não é um amor que só recebe. Ele é um amor que transforma. É um amor que muda. Rapidamente, o filho começa a se tornar outro. Rapidamente ele tem outra roupa. Rapidamente ele já tem um anel. Rapidamente ele começa a ser mudado. Ele começa a ser transformado. Isso fala da obra da redenção do amor de Deus na vida daquele que é salvo. Irmãos, não é normal, presta atenção. Não é normal eu estar mergulhado no amor de Deus e continuar com as mesmas roupas, com o mesmo cheiro, com a mesma atitude de quando eu estava dando comida para os porcos. A partir da hora que eu sou impactado e mergulhado no amor de Deus, existe transformação na minha vida. A minha identidade é restaurada, a minha identidade é mudada. O amor de Deus, ele não vai me colocar de volta lá no final da fila. Ele me coloca novamente na mesa. E na mesa eu tenho lugar de relacionamento mais uma vez. E no lugar de relacionamento, eu sou transformado outra vez. E amados, muitas vezes vai dar trabalho. Muitas vezes vai doer. Eu não tenho como colocar roupa nova sem precisar tirar roupa velha. E tirar roupa velha expõe. Eu preciso admitir que eu preciso dessa restauração, eu preciso aceitar. E às vezes tem gente que vem na igreja e entende o amor de Deus, e recebe o amor de Deus, e sabe ser abraçado por Deus, mas não permite Deus mudar as suas atitudes. Não basta receber o amor do Pai, eu preciso permitir o Pai trocar as minhas vestes. E esse amor, ele muda as minhas vestes, ele muda a forma que eu paro, que eu penso, que eu falo, que eu interajo. O amor de Deus, ele não é um amor de castigos, de caças, de condições. Ele é um amor que espera, que me recebe, que vem até mim, que me busca e que me transforma a fim de me restaurar a imagem de Cristo, o Filho na mesa. Quantos querem ser mais um filho na mesa? E se esse é o seu caso, é isso, Deus te trouxe para cá, para isso. Romanos 5,8 fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Jesus, Ele contou essa parábola para deixar claro, existe um caminho de volta para casa. Jesus, Ele conta essa parábola para deixar claro, existe acesso para o amor do Pai, não importa em qual lugar você está essa noite. Se você é mais parecido com o filho pródigo no momento que ele está lá dando comida para os porcos. Se você é mais parecido com o filho pródigo na porta de casa. Se você é mais parecido com o irmão do filho pródigo servindo e trabalhando dentro da casa. A todos, o amor do Pai está acessível essa noite. Ele está disponível para você. Ele está aqui para te tocar. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se essa noite você está aqui e você fala, ok, eu já entendi desse amor, eu quero receber esse amor, eu espero que esse amor mude a minha vida, mas o que eu faço? Como eu dou esse passo? Para onde eu vou para viver esse amor? Amados, basta você fazer uma oração simples hoje. Basta você tomar uma decisão no seu coração. A Bíblia fala que todo aquele que confessa e crê, alcança a misericórdia, alcança esse amor. Cara, você está diante do tesouro. Você está ali,
O tesouro está ali diante de você e você pode alcançar ele, você pode pegar ele, ele é de graça, você pode sair carregando ele. Essa noite basta você falar: eu creio que Deus me amou, eu creio que esse amor é verdadeiro, eu creio que esse amor é para mim, eu creio, eu quero, eu aceito, eu recebo. Se você ainda não vive esse amor diariamente na sua vida, se você ainda não conhece esse amor de forma pessoal, que essa noite seja o dia em que você tomou a decisão e declarou: eu quero e eu vou viver com Jesus. Eu quero e eu vou viver com Jesus. Se você estava afastado dos caminhos de Deus, se você é um pródigo, você fala: em algum momento eu me afastei, em algum momento eu conheço desse amor, eu já estive desse amor, mas alguma coisa me levou para fora, para longe, para outra história. Cara, não é à toa que você está aqui ouvindo essa palavra, essa parábola, essa história. É para você. Hoje o Pai correu até você. Basta você aceitar, basta você receber, basta você tomar essa decisão. Quero convidar todos a ficarem de pé no seu lugar. Não anda, não sai. O culto não acabou, eu quero orar com todos no final ainda. Eu creio que o Espírito Santo tem muito a nos ministrar hoje. Mas, aí onde você está, eu quero dar a oportunidade para aqueles que querem tomar a decisão pela primeira vez. E para aqueles que precisam voltar para os caminhos do Senhor. Quero convidar todos que estão aqui, se você pode, feche seus olhos onde você está. Abra suas mãos no seu lugar. Vamos juntos desfrutar desse amor, vamos juntos desfrutar dessa presença, vamos juntos mergulhar nessa graça que o Senhor está derramando aqui essa noite. E aí onde você está, faça essa oração, faça crendo no seu coração, faça entendendo, não faça da boca para fora, mas que você tenha um tempo pessoal com Deus aí agora, tenha um tempo pessoal com o Espírito Santo. Repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu te declaro como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me amar. E agora eu abro meu coração para desfrutar desse amor. Essa noite eu peço perdão por todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Eu não quero mais viver nessa vida. Eu quero desfrutar da vida que o Senhor tem para mim. No nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém. Continua com os olhos fechados, com as mãos abertas. Se você orou hoje, crendo no seu coração que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador, e essa noite você está declarando isso e tomando uma decisão real pela primeira vez na sua vida, onde você está, eu quero te chamar, se apresente para o Senhor Jesus, levantando a sua mão, bem alto. Isso, bem alto. Você que está tomando essa decisão hoje, pela primeira vez, isso, vejo várias mãos, continua com a mão levantada, tem várias mãos levantadas. E você agora, que é um filho pródigo e se afastou de Deus, mas você fala: hoje é o dia que eu vou voltar, se una a esses irmãos de mão levantada e levante a sua mão também. Você que é um pródigo e fala: eu estava longe, mas hoje eu vou voltar para perto, levante a sua mão bem alto também. Aleluia. Todos que levantaram a mão na primeira ou na segunda vez, eu quero orar com você. Sai agora do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero abençoar você. Rapidinho. Todos que levantaram a mão, sai da sua cadeira. Não deixe essa cadeira te segurar agora. Vem aqui na frente. Isso. Lá atrás, aqui no meio, aqui ao lado, lá no fundo. Várias mãos levantadas. Vem aqui à frente. Eu quero abençoar você hoje. Eu quero te conduzir numa oração. Isso. Chega bem pertinho, bem pertinho. Se você trouxe um visitante, convida esse visitante para sair agora do seu lugar. Isso, venha.
Se você convidou um amigo, uma amiga, convide esse amigo, pergunte para ele: você gostaria de ir lá à frente e entregar sua vida para Jesus hoje? Eu vou lá com você. Frai, ontem eu peguei um Uber e eu estava super cansado e eu queria ficar quietinho, mas o Espírito Santo falou comigo: você precisa falar com esse motorista. E eu achei que era para a salvação dele, mas depois entendi que era para a salvação da filha. Ele me deixou em casa, continuei alugando ele, falando: traz a sua filha na igreja amanhã, traz a sua filha na igreja amanhã. Sabe por quê? Isso não era algo que pastor Tiago, estava querendo. Isso era o Espírito Santo indo atrás de você. Assim como aquele pai saiu correndo atrás daquele filho, hoje Deus Pai saiu correndo atrás de você. Deus não queria esse culto acontecendo sem você estar aqui, e Ele veio até aqui, e deixa eu te falar, Ele tem um futuro brilhante para você. O Senhor é quem te trouxe para essa cidade, o Senhor é quem te trouxe para esse bairro, o Senhor que te trouxe hoje para essa igreja, porque Ele tem um futuro brilhante na sua vida, e você vai viver esse futuro no nome de Jesus, no nome de Jesus. Cada irmão, cada amigo que está aqui à frente hoje, que você possa perceber o amor de Deus te tocar de uma forma pessoal. Nós temos esse mês inteiro falado sobre o que é amor, mas hoje você vai descobrir o que é o amor na sua vida. Nada me separará do amor de Deus, nada me separará do amor de Deus. Muitas vezes você se sentiu isolado, muitas vezes você se sentiu sozinho, solitário. Muitas vezes você achou, olha aqui para mim nos meus olhos, muitas vezes você achou que você não era merecedor do amor de Deus. Eu tenho uma boa notícia. A má notícia é a seguinte: você não é merecedor mesmo, cara. A boa notícia é o seguinte: sabendo disso, sabendo que você não era merecedor, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, porque hoje Ele se colocou na sua frente e falou: se Ele não merece, eu mereço. E Ele se coloca na sua frente e Ele recebe esse amor, te conecta esse amor, e agora você pode, não fica mais essa neura: eu não mereço, eu não mereço. Esquece isso, cara. Jesus, Ele pagou e Ele te dá de graça. Ele te dá de graça. Desfrute do amor de Deus. Não viva mais nenhum dia longe desse amor. Oh Deus, oh Deus. Para cada um de você que está aqui à frente, eu quero fazer mais uma oração. Eu quero que você repita comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo do teu amor, e a partir de agora eu viverei nesse amor todos os dias. Diga: eu creio. Diga: eu creio que o amor de Deus é para mim, para toda a minha casa. Eu creio que a vida que Ele tem para mim é maravilhosa. Eu creio que Ele já cuidou de tudo, no nome de Jesus. Diga: eu viverei todos os meus dias como um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha para cá, todo mundo, olha para cá. Todos vocês que estão aqui à frente, não tem nada melhor do que a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa começar hoje lendo a Bíblia. Tem um livro aqui que é 1 João, 1 João. Oh, cara, você está aqui, Caio. Tem um livro aqui que é 1 João, 1 João. Desculpa, me perdi aqui. Muito futebol junto, Holy League jogando junto. Que massa. Tem um livro aqui que é 1 João. Você precisa ler esse livro, 1 João. A gente cantou, a gente pulou juntos, mas você precisa agora chegar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e conversar com Deus, assim como você conversa com um amigo. O nome disso é oração. E a terceira coisa é a seguinte, cara: a gente aqui é uma família, é a família de Deus. E assim como aquele filho, a partir da hora que ele chegou na casa do pai, ele passou a ser filho e parte da família. Essa aqui é a casa do pai, é a casa de Deus.
você entrou aqui, você é filho, você faz parte dessa família, seus irmãos querem te receber com festa. Vira para trás, vira para trás, vira para trás, vira para trás. Receba o nosso amor, receba o nosso abraço. Aleluia, aleluia. Vai recebendo o nosso abraço, vai experimentando da expressão do amor de Deus. Glória a Deus. Pessoal, é o seguinte, todos que vieram aqui à frente para fazer essa oração, aqui ao lado tem o Luan com uma placa escrito bem-vindo à família de Deus. Vá aqui ao lado, siga ali o Luan, ele é a nossa equipe, querem anotar o seu nome, querem te dar um presentinho e querem orar por você mais uma vez. Então todos os irmãos que vieram aqui à frente, podem seguir aqui ao lado agora, a nossa equipe vai conduzir vocês. Isso, vai aqui ao lado. Rede Jovem, dá mais uma salva de palmas para Jesus pela vida dessa galera. Os amigos vão ajudando a galera aí. Isso, vão ajudando eles a irem lá pro lado. Muito bom. Isso, vai andando pessoal, vai chamando o pessoal. Vamos conduzindo a galera lá. Não perde o bonde, não perde o bonde. Você onde você está? Enquanto eu pregava, o Senhor me trouxe uma convicção daquilo que eu precisava orar e ministrar no altar aqui hoje. Preciso orar hoje com aqueles que estão aqui. E você fala: eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me sentir amado por Deus. Porque às vezes a gente consegue muito bem se sentir servo, trabalhar para Ele. A gente entende quem Ele é, a gente sabe que Ele é Deus, a gente conhece da Sua palavra, mas a gente pode estar habilitado para pregar, a gente está habilitado para fazer a obra, mas a gente às vezes esquece e deixa de saber como desfrutar do amor, como parar para ser alvo do amor, como receber e se portar diante desse amor novamente. E se esse é o seu caso e você precisa de uma renovação, hoje sair daqui batizado no amor de Deus novamente, sai do seu lugar, vem aqui do meio para cá. Sai do seu lugar, vem aqui do meio para cá. Eu quero orar especificamente por isso com essas pessoas. Você que fala: eu preciso mais uma vez mergulhar nesse rio, nesse mar do amor de Deus hoje. E do lado de cá, eu quero orar com aqueles que falam: eu preciso aprender a celebrar novamente. Eu sinto que essa é uma rema para essa noite. Eu creio que Deus está nos liberando novamente. Galera, em setembro a gente vai fazer uma grande celebração aqui dos 25 anos da Rede Jovem. A gente vai celebrar famílias que hoje servem a Deus porque um dia um jovem, um adolescente entregou a vida para Jesus aqui. Pessoas que são pastores, que servem a Deus em tantos lugares de Curitiba, do Brasil e do mundo, porque um dia foram livres da droga, porque um dia foram livres da masturbação, porque um dia abandonaram a mentira. E nós precisamos saber celebrar a salvação, celebrar com os nossos irmãos que estão tendo a sua vida restaurada. E você fala: Deus, eu preciso aprender a celebrar novamente. Se esse é o caso, sai do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar, eu creio que o Espírito Santo vai dar um batismo da celebração novamente. Pai, em nome de Jesus. E se não é nenhum dos seus dois casos, aí no seu lugar, vai orando, vai falando com o Senhor daquilo que Ele falou com você durante essa palavra, mas não perca esse rio. Pai, em nome de Jesus eu oro agora. Quero chamar os assessores para que venham. Vamos orando aqui por essa galera. Sentir uma palavra sobre amor, compartilha, ministra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora, Deus, abençoando, Deus, declarando o seu amor. Você que veio aqui para receber desse amor de Deus, abra suas mãos onde você está, abra o seu coração, mas
acima de tudo, aumente sua expectativa agora onde você está. Aumente a sua fé agora onde você está. Creia que essa noite o Espírito Santo vai te encontrar. Creia que essa noite o Senhor, Ele se movimentou em sua direção. Creia que hoje o Senhor veio para cá para te lembrar que você é amado, que você é amada. Hoje o Senhor veio até você. Hoje o Senhor te toca. Hoje o Espírito Santo, Ele derrama um balde. Ele derrama um balde. Eu vejo o Espírito Santo hoje derramando um balde desse amor. Eu creio que tem gente aqui que vai sentir, vai parecer que você está molhado. Você sentir como se fosse água sendo derramada em você. Mas é esse balde do amor de Deus sendo colocado sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo, vem Deus. Vem Deus relembrar que somos amados. Lembra do dia da sua salvação. Lembra do dia, aí onde você está no seu lugar agora. Todo mundo, eu quero que você se lembre do dia da sua salvação agora. Lembra do dia que você foi salvo. Lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus. Lembra do dia que você finalmente abandonou aquele pecado. Lembra do dia que Deus te deu aquela libertação, te livrou de um acidente. Lembra do dia que Deus te deu uma bênção. Lembra do dia do teu casamento. Lembra do dia que você foi batizado no Espírito Santo. Lembra do dia que você foi na célula pela primeira vez. Comece a se lembrar agora. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável. Se há algum louvor, se há alguma virtude, que isso ocupe a sua mente. Vitor, vem cá, tem uma palavra para você. A sua salvação já te impactou muito e o Senhor, Ele tem tido pressa com você. Você tem andado de uma forma acelerada para Jesus. Desde o dia que Ele começou a obra até agora, parece que você tem corrido. Mas prepare os seus pés, porque você vai correr ainda mais. Prepare os seus pés, porque Ele vai te acelerar ainda mais. Mas você não vai se cansar, você será como aqueles que o trecho de Isaías diz, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, andam e não se cansam, correm e não se fatigam, e voam alto com asas como as da águia. E o Senhor vai te acelerar e vai te levar para lugares mais altos. Você vai ver o Senhor mais de perto. Se prepara que Ele vai te acordar nas madrugadas. Ele vai colocar palavra na sua boca. Você vai falar com seus amigos, mas você vai falar com estranhos. Você vai falar com jovens, mas você vai falar com pessoas mais velhas. O Espírito Santo vai começar a se expressar através dos dons do Espírito. E de repente você vai ter uma palavra de discernimento. E você vai começar a discernir o ambiente. E de repente você vai ter uma palavra de conhecimento. E você vai revelar algo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo será o seu melhor amigo. É como se nesse processo você teve que abrir mão de muitas amizades. Nesse processo, para se purificar, nesse chamado à santidade, você teve que abrir mão de relacionamentos. Mas o Senhor, Ele não te deixa órfão. O Senhor, Ele não te deixa sozinho. E Ele se revela como seu amigo, Vitor. Ele se revela como seu amigo. Apresenta para Deus um coração quebrantado. Apresenta para Deus um coração ensinável. Apresenta para Deus um coração humilde. E Ele se encarregará de te encher. E Ele se encarregará de te encher. Hoje o amor de Deus te encontra. Hoje o amor de Deus te encontra. Hoje o amor de Deus te encontra. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ei, levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. E as suas mãos foram feitas para estarem levantadas diante de Deus. Oh, tanta sabedoria, ainda assim.
ainda assim o Senhor vai te confundir. Ainda assim o Senhor vai te confundir. Tanta maturidade, tanto conhecimento, ainda assim Deus vai te colocar. Deus vai colocar. Eu vejo atrás de você um monte de adolescente que ninguém mais quer. Um monte de adolescente que ninguém mais tem visão para eles, ninguém entende. E todo esse conhecimento não vai servir de nada. Sabe o que eles vão olhar em você? Eles vão ver a alegria da salvação. Eles vão ver uma paixão. Deus está te dando uma nova paixão hoje. Deus está te dando uma nova paixão hoje. Uma nova paixão hoje. Uma nova paixão hoje. Uma nova paixão hoje. Jordane, o Senhor está liberando a Rede Jovem para uma nova estação da Rede Jovem está se abrindo. E a adoração da Rede Jovem sempre foi uma marca. O louvor da Rede Jovem sempre foi uma marca. E hoje Deus está te dando uma graça para liderar os adolescentes a louvarem, para liderar os jovens mais maduros a louvarem. E você será como uma ponte entre as gerações aqui na casa e aqui no nosso culto de sábado. E Deus vai te dar uma linguagem que fala com os mais novos, uma linguagem que toca os mais velhos. E Deus vai te encontrar. Conforme você canta, conforme você louva o Senhor, é como se as notas, as cifras, elas vão fazer sentido diante de você e você vai saber. Sabe uma pessoa que conhece o caminho e quando ela olha, ela fala, não, eu sei qual rua eu preciso virar, eu sei. Você vai chegar aqui nos sábados e não vai ser como quem chega numa cidade desconhecida. Eu acabei de dirigir numa cidade que eu não conhecia e era um terror, não sabia para onde virar. Mas quando eu estou dirigindo no bairro alto, eu sei o nome de cada rua, eu sei as esquinas, eu sei onde as pessoas moram. E assim vai ser para você de louvor cada sábado. Você vai conhecer cada esquina, você vai entender o sábado. Você fala, hoje é para cá, hoje é naquela via, hoje é para lá. Eu vejo você sentada com os músicos e ajudando eles a conhecerem os caminhos. Você vai escrever métodos, você vai escrever fórmulas, você vai escrever, você vai ser um GPS para aqueles que já estão, para aqueles que chegarão, e ninguém vai se sentir perdido. Não haverá ninguém que se sente perdido. Os músicos jamais se sentirão perdidos. Oh, Espírito Santo! Espírito Santo traz alegria. O Espírito Santo traz alegria. Na mesa de Deus, na mesa de Deus tem o cálice, e o cálice transborda. E o cálice transborda. E o cálice transborda. Onde você está? Erga suas mãos agora. E se você vai batizado no Espírito Santo, começa a orar em novas línguas onde você está. Começa a orar em novas línguas. Vamos, vamos, vamos. Oh, vamos, vamos. Oh, Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Esse amor te alcança. Onde você está agora, seja alcançado. Eu sinto que há pessoas pelo nosso Campus Live que você precisava de uma palavra de afirmação do amor de Deus. E hoje Deus te dá essa palavra. Ele te ama. Ele te ama como aquele pai amava aquele filho. Ele tem olhos para você como o pai olhava para aquele filho pródigo. E esse amor hoje te alcança. Esse amor hoje te alcança onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos, suas filhas hoje, Deus. E eu oro pedindo, Deus, que o seu amor alcance cada um aqui hoje. Que o seu amor alcance cada um aqui hoje, Deus. Que a sua graça alcance cada um aqui hoje, Deus. Pai, em nome de Jesus, batizados no seu amor, batizados no seu amor, batizados no seu amor, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Amados, olha só, antes de ir embora, quero reforçar algumas coisas. Primeiro, amanhã tem festa das nações. Eu amo essa época de junho, né? Barraquinha, comida típica. Então venha, olha só, você pode vir para o culto,
já vir pro culto da manhã. Eu vou pregar amanhã no culto da manhã. Pra galera que tava me recebendo de visitante, seja bem-vindo aí hoje. Ó, fazer 3 cultos esse fim de semana pra compensar os 3 que eu faltei. Então eu vou pregar amanhã no culto da manhã. Você vem, já apoia teu pastor no domingo e já fica pra barraquinha por uma festa das nações. Ou então chega só pra comer também e fica pro culto da noite. Ou só chega, come e vai embora. Mas venha. A gente está arrecadando aí fundos para missões. Então não deixa de vir. E galera, deixa eu lembrar você e reforçar. Se prepara para a SDA. Galera, faz já, faça hoje a sua inscrição. Vai chegar no grupo da sua célula. Se não chegar, pega no pé do seu líder o link. Aí você garante a sua vaga no culto da segunda-feira, que é a abertura aqui na CCC. Garanta a sua vaga no culto do sábado, Regional Leste. Nós somos Regional Leste. Regional Leste na CCC. E em todos os cultos que você quiser, na vigília e tudo mais. Mas esses 2 você não pode perder, senão você vai ficar de fora. Terianíssima, mais algum pai? Que cada jovem aqui tem uma semana cheia da sua presença, cheia do seu amor, Deus. Revela o seu amor, Pai, ao longo dessa semana. Ministra, toca, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para cada um aqui possa se sentir transformado pelo Espírito Santo, capacitado pelos dons, apoiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.